Olá, boa tarde. Começa agora a edição local do Bahia Meio-Dia. Hoje você vai saber quais são os serviços que o Corpo de Bombeiros faz aqui em Barreiras. A programação da Semana do Meio Ambiente. Vamos continuar a falar sobre a retirada das famílias que ocuparam por cerca de um mês uma área da UNEB. E a moda da Copa nas unhas das mulheres. Tudo isso e muito mais agora, aqui no Bahia Meio-Dia. Como vimos no bloco estadual do Bahia Meio-Dia, as famílias que ocupavam de forma irregular uma área do campus da Universidade do Estado da Bahia, aqui em Barreiras, foram retiradas hoje do local. Na reportagem de Augusto Rocha e Antônio Jacobina, você vai ver agora como ficou o local, depois de um mês de ocupação. Logo no início da manhã, os últimos ocupantes já deixavam a área. Policiais cumpriram a ordem judicial de reintegração de posse e verificaram até a documentação de carros e motos de algumas pessoas que ocupavam a área de 83 hectares da Universidade do Estado da Bahia. Edilson foi um dos que ocuparam o local. Ele diz que a maioria tem a intenção de voltar para a área ou ocupar outro local próximo ao hipermercado às margens da BR-242. Vamos ver esse documento deles aí. Se o documento veio, o advogado recorrer e dar ok, nós voltamos. Este representante comercial tinha pego um lote na área. Segundo ele, as famílias vão voltar para o bairro Santa Luzia, onde a maioria morava. 90% desse pessoal aqui mora de aluguel. Esta árvore estava prestes a ser derrubada. Neste lote, o ocupante já se sentia dono do terreno e até colocou esta placa de aviso. A reintegração de posse veio tarde demais. A ocupação já durava quase um mês. As famílias demarcaram vários lotes aqui no local com as próprias árvores que eram derrubadas da mata nativa. Na área antes ocupada, um cenário desolador, parecido com carvoarias clandestinas. Várias árvores foram derrubadas e queimadas. Poucas restaram no local. Segundo o Major Paulo Campos Guerra, que comandou a operação de desocupação da área, os ocupantes poderão ser responsabilizados por crime ambiental. Os responsáveis serão devidamente responsabilizados, sendo redundante, pela justiça, né? Em relação aos crimes ambientais que efetivamente devem ter cometido aqui. Para impedir que mais pessoas voltem a ocupar a área de preservação permanente, a Polícia Militar vai manter a segurança do local. E a preservação ambiental está em pauta. Começa hoje à tarde a 9ª Semana do Meio Ambiente de Barreiras. Nós vamos saber agora ao vivo todos os detalhes, conversando com o repórter Augusto Rocha. Augusto, quem é que pode participar desta programação, hein? Boa tarde. Boa tarde, Carlos Augusto. Boa tarde a todos que acompanham o Bahia Meio-Dia. Olha, Carlos, qualquer pessoa que tenha recebido o convite. Isso porque o espaço onde vai ser a abertura do evento é muito restrito, é bem pequeno, então não todas as pessoas vão poder participar. Vamos conversar agora com o Sérgio Moreno, ele que é organizador do evento. Ô Sérgio, essa Semana do Meio Ambiente reserva que atrações para a comunidade? Boa tarde. Boa tarde. Perfeito. A Semana do Meio Ambiente desse ano, que é a nossa 9ª semana, ela ficou diferenciada em relação às anteriores. Primeiro pela coordenação, que é do CONDEMA, que reúne várias instituições, né? E a diferença é que nós estamos trazendo uma atração internacional, que é o Mágico Gabriel, ilusionista, que vai apresentar uns shows na parte da tarde, às 4 horas, e à noite para o público noturno, que fará mágicas relativo à questão ambiental e também vai dar uma diferença em relação aos anos anteriores, que nós não tínhamos só palestras, tínhamos só palestras, encontros de discussões técnicas, e agora a gente está dando um espaço para o público ter uma questão de mágica relacionada ao meio ambiente, que isso vai ser muito interessante. E qual é o local onde o mágico vai se apresentar? Vai ser no Centro Cultural para as crianças da escola pública, das escolas pública, municipal e estadual, e à noite para os representantes das instituições, principalmente representantes do IBAMA, do CONDEMA e do modo geral, das instituições que fazem parte do CONDEMA, e mais as autoridades que foram convidadas. Vamos reforçar os horários. Quais os horários? Às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite.
Certo. Além do mágico, que outras atrações a 9ª Semana do Meio Ambiente reserva para a comunidade? Perfeito. Amanhã, quarta-feira, teremos palestra nas escolas, de um modo em geral. E na quinta-feira vai ser o grande dia da Semana do Meio Ambiente, que nós teremos lá na Praça Castro Alves, concurso de cartazes, vamos ter danças, vamos ter música, vamos ter feira ambiental, com a participação de todas as instituições, em todos, né? Vai ser representado várias instituições. Vamos também ter uma feira da sucata, que é uma novidade, onde todas as pessoas podem levar seus equipamentos que estão usados ou que querem fazer a troca para toda a população. Quem quiser pode participar, é aberto para todo mundo. E esse é o diferencial. E também um grande evento, não poderia deixar da Semana do Meio Ambiente faltar a distribuição de mudas, que nós temos aí quantidade suficiente para atender grande parte da população. Sérgio, veiculamos agora há pouco uma reportagem mostrando aquela situação ali da UNEB, né? Aquela área invadida pelas famílias. Hoje foi a desocupação da área pela Polícia Militar. Qual a importância, né, desse evento numa situação como essa, né? Uma invasão, uma área pública, uma área que era de preservação permanente, que foi toda destruída? É verdade, nós tivemos lá como o IBAMA, como o governo do estado, o governo municipal e até mesmo com a polícia. Realmente a quantidade de gente era muito grande, ficamos preocupados e exatamente a Semana do Meio Ambiente vem aqui calhar para a gente ser contra esse tipo de atitude que degrada o nosso meio ambiente, que desmata, que acaba com a fauna, com a flora, e que a gente precisa trabalhar a conscientização ambiental, que é o que está faltando em grande parte da população de Barreiras. E o nosso papel é esse, tentar, através da educação ambiental, levar essas informações ao povo. Ok, obrigado pela entrevista. Eu continuo aqui e você segue daí, Carlos Augusto. Tá bom, Augusto, muito obrigado. No próximo bloco a gente fala ao vivo de novo. Veja agora um fato curioso. Numa chácara aqui de Barreiras, um patinho tem chamado a atenção de muitas pessoas. Os pés dele parecem de um pinto, porque o patinho nasceu sem as membranas que identificam a espécie. Um veterinário foi até a chácara para ver o bicho e garante que, apesar do problema, ele pode ter uma vida normal. O patinho nasceu nesta chácara há 3 meses, sem as membranas dos pés que facilitam a nadar. Mas isso não atrapalha o desempenho dele dentro d'água. Dona Elisa conta que aos 66 anos nunca tinha visto nada igual. Imaginei que fosse um pintinho, né? Mas é de forma de um pato. De um pato, e ele vai criar, vai crescer, igual os outros, né? Achei que ele não ia nadar, mas ele remou bem certinho, junto com os outros. Parecia que não tinha diferença nos pezinhos, né? O patinho é menor do que os irmãos e de vez em quando acaba apanhando dos mais velhos. E aqui na chácara, todos esperam que essa nova história do patinho feio também tenha um final feliz. Nós esperamos que ele cresça, que reproduza, que tenha família, que faça família como os outros, que não tenha mais nenhum problema. Mas ele é como é que seria, o xodozinho da gente, ele é o xodozinho. Nós temos o maior cuidado com ele. Para este veterinário, apesar da ausência das nadadeiras, ele pode viver como os demais. Ele sofreu o que a gente chama de uma anomalia congênita, ou seja, o desenvolvimento dele não foi 100% completo. Mas foi só nesse aspecto. Demais a gente viu que ele nada, a gente viu que ele é irmanado normalmente. E se deixar ele desenvolver, ele vai desenvolver para um pato adulto, provavelmente vai reproduzir normalmente. Se ele for para consumo, né, para abate, para consumo, também não tem problema nenhum. O veterinário diz que há grandes chances dos filhotes do patinho nascerem sem este problema. Porque na ninhada de 12, só ele que teve esse problema, né? Então eu acredito que a possibilidade é muito grande. Ele é um pato normal, ele não tem nada de anormal. Então eu acredito que ele vai gerar a prole dele normal também, não tem problema nenhum. O Corpo de Bombeiros funciona há quase 2 anos em Barreiras, mas nesse período a população ainda tem muitas dúvidas nos serviços que podem ser prestados. O repórter Augusto Rocha está agora ao vivo na sede da corporação e tem os detalhes. Augusto, é com você mais uma vez. Carlos Augusto, muita gente liga para o Corpo de Bombeiros, solicita serviços que o Corpo de Bombeiros não realiza. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o comandante Paulo Henrique Araújo, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Barreiras. Comandante, quais são as ligações mais comuns aqui, as solicitações mais comuns da população? Boa tarde. Boa tarde a todos. Devido à época de sol forte na nossa cidade, nós estamos recebendo muitas ligações de incêndio e vegetação, né? Infelizmente as pessoas não têm a consciência ambiental
Ao invés de fazer o procedimento normal de capinar o terreno, eles preferem fazer provocar um incêndio, né? E às vezes esse incêndio foge do controle, aí eles solicitam o apoio do Corpo de Bombeiros para poder extinguir esse tipo de ocorrência. Essa então é a ocorrência mais comum. E quais são aquelas que as pessoas realmente reivindicam, pedem, mas não está realmente na competência do Corpo de Bombeiros fazer? As ocorrências de emergências clínicas, aquele mal-estar, dor de cabeça, dor de barriga, infelizmente nós recebemos muito tipo de solicitação desse tipo de ocorrência, mas o bombeiro não tem a competência legal para poder atender. As ocorrências que nós atendemos são aquelas ocorrências de acidente de trauma, né? Onde existe as pessoas ficam presas nas ferragens, a pessoa é atropelada, né? Aí sim o bombeiro sai para poder atender esse tipo de ocorrência. Essas ocorrências devem ser atendidas por quem? As ocorrências de emergências clínicas estão sendo atendidas pela prefeitura daqui do município através da sua viatura de resgate. Certo. Comandante, a população também tem relatado, né, que um veículo está em manutenção. E isso estaria atrapalhando o trabalho dos bombeiros. É verdade isso? Na verdade, estamos filtrando as ocorrências porque a oficina especializada para consertar os nossos carros são carros diferentes, né? São carros que têm apenas a parte técnica dele, é um carro importado. Então essa oficina fica em Simões Filho. E existe a manutenção preventiva dos nossos veículos, ele teve que ir para Simões Filho. Aproximadamente daqui a mais ou menos um mês ele já está de retorno. Ok, comandante, muito obrigado aí pela gentileza em atender a nossa reportagem. Carlos Augusto. Ok, muito obrigado, Augusto. Boa noite, fique agora com a edição regional do BATV. Alunos que vão fazer parte da Polícia Militar estão passando por um treinamento rigoroso. Eles fazem testes de resistência como o rapel e quilômetros de caminhada sob o sol escaldante de Barreiras. Os passos são cadenciados. Pela estrada de terra batida, um a um eles caminham debaixo do sol forte e seguem marchando sob a areia. Durante o percurso, os futuros policiais entoam canções militares. Aqui não tem cansado, nem tampouco aleijado. Aqui só tem guerreiros do sertão e do cerrado. É um verdadeiro teste de sobrevivência. Ao todo, são 15 quilômetros de marcha. Alguns não resistem e passam mal. Esta aluna teve que ser carregada pelos colegas nesta maca improvisada com varas. É o último dia de treinamento. Depois de muito tempo, finalmente asfalto à vista. Mas muitos desafios ainda aguardam esses futuros policiais. Eles entram na mata e encaram vários obstáculos naturais. Agora o momento é de testar os nervos no rapel. Antes da descida, são passadas algumas instruções. Alex desce pela primeira vez e consegue concluir bem o exercício. Essa é uma boa maneira de a gente encarar nossos desafios, né, e provar para a gente mesmo que a gente consegue superar vários desafios que a gente encontra pela frente, né, tanto na nossa rotina de trabalho quanto na nossa vida. E teve mulher que resolveu também encarar o desafio do rapel. Para a Bárbara, o exercício ajuda a aliar teoria e prática. Mas é um desafio a ser superado, assim como nossa profissão exige. A gente, a todo tempo, exige isso da gente, que a gente supere os medos e vá para a missão mesmo, com garra, com força e com vocação. O curso de formação de soldados da Polícia Militar dura em média 8 meses. A preparação é muito intensa. Daqui sairão 103 novos policiais que irão atuar nas diversas cidades do oeste da Bahia. Durante o curso, os alunos têm noções de tiro ao alvo, como mostram essas imagens cedidas pela Polícia Militar. Segundo o coordenador do Núcleo de Formação de Soldados, Tenente Leônidas Prates, o treinamento propicia a transmissão de valores como espírito de equipe e também prepara os futuros soldados para situações que eles possam vivenciar na rotina policial. Orientação em navegação com bússola, com GPS, uma possível fuga de preso, um resgate de uma pessoa perdida no mato, numa mata. Situações que envolvam o ambiente rural mesmo e que exija uma resposta da polícia.